Gente, boa noite. Boa noite na graça e na paz do Senhor. Eu acho que vocês estão me ouvindo, né? É a primeira vez que eu prego assim ao vivo, sem ter o retorno, né? Aí fica aqueles resquícios de mania de pentecostal, de a igreja pode alegrar o pregador, mas fiquemos tranquilos, né? Eita! Então, para mim também é uma imensa alegria estar aqui com vocês. Eu não pude ter ainda a chance de estar presencialmente, mas a gente está tendo essa chance de, no mesmo Espírito, no só Espírito, no Espírito eterno do Senhor Jesus, né, do nosso Deus, vivo, ressuscitado, estarmos aqui mostrando que não há barreiras para aqueles que nasceram em Cristo, né? A gente pode aí usufruir dessa comunhão, dessa alegria, dessa comunhão que não cessa nunca. E enquanto o dia de a gente se conhecer pessoalmente não chega, né? Estamos aí com com saudade do poema do Carlos Drummond de Andrade, quando só tinha uma pedra no meio do caminho, agora tem um vírus no meio do caminho, mas nada disso vai derrubar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa esperança e a nossa responsabilidade em meio à pandemia. Não é verdade? Eu não vou me delongar muito. Quero ler com vocês uma palavra de Jesus que está no Evangelho segundo João, conhecido como discípulo amado. João capítulo 3, versículo 5. Aquela mensagem onde Jesus está ali conversando com o Nicodemos. Todo mundo sabe da história, mas vamos rever um pouquinho para quem não teve a chance de lê-la no texto, né? Diz que existia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, nome cujo significado seria a imagem do povo, né? Nico ou Demos. E aí esse homem, vendo os milagres que Jesus fazia, ficou impressionado com a comprovação e ele resolveu visitar Jesus à noite. E vamos deixar as especulações do que seria, do porquê de ter sido à noite para os teólogos, os estudiosos. O importante é que ele foi ver Jesus. Deixa eu ver qual é desse cara, deixa eu conversar com ele. E aí Jesus chega e diz para ele. Ele chega para Jesus e fala: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é com esta última frase da conversa que eu quero ficar, quando Jesus chega e diz para o João, ou melhor, quando ele diz para o Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós estamos gratos, vivendo essa gratidão de termos sido não só iluminados pela graça do Senhor, mas experimentarmos essa graça, experimentarmos esse favor imerecido, experimentarmos dessa comunhão eterna. E a gente não deixa de ser humanos por estar iluminado pela graça do Senhor e por estar vivenciando essa graça. A gente não deixa a nossa humanidade para trás. E isso tem dois significados. Um significado positivo, que graças a Deus, quando o Verbo se fez carne, ele quis dizer: olha como é bom ser humano. Os gregos acharam isso um absurdo. Como assim que o Verbo ele se faz carne? Quando na verdade
É impossível que um Deus, uma divindade, caia nessa baixaria de se fazer carne. Mas Deus, o Santo, Eterno, nosso Senhor Jesus, pensava diferente. Não, eu sou tão Deus que eu vou me fazer gente. Eu sou tão Deus que eu quero vivenciar visceralmente o que é um ser humano, mesmo atravessado pelos pecados, atravessado pelos poderes, atravessado pelas disputas. Eu quero saber o que é isso, embora ele saiba, ele é Deus, ele sabe de tudo. Mas ele nunca se revelou sendo Deus no sentido de mostrar assim, isso tudo eu já sei. Às vezes os profetas traduzem assim, às vezes os pregadores traduzem assim. Você está pensando o quê? Deus pode tudo, Deus sabe de tudo, Deus entende tudo, mas Deus prefere se revelar como quem não soubesse nada, porque na verdade ele é tão Deus que ele não é o homem que sabia demais. Diz a obra literária e a canção pop aí dos anos 90 que o homem que sabia demais não sabia esquecer. Agora Deus não, Deus sabe tudo, Deus sabe não saber nada, porque Deus é Deus. Eu nem estou aqui explicando Deus, eu estou explicando a nossa estupefação diante dessa inexplicabilidade do nosso Senhor. Aí ele se faz carne contra o logicismo grego, que achava um absurdo ágape se fazer eros, né? Aí o verbo se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade, mas olha o que é graça para eles, habitar como um poveco. Poveco em todos os sentidos, porque todos os seres humanos não têm muito a oferecer. Nós somos esse paradoxo. A gente não é nada, mas nós somos capazes de fabricar bomba atômica. A gente não é nada, mas ao mesmo tempo a gente consegue até criar vírus. Teorias conspiratórias à parte, é verdade que seres humanos criam vírus, alteram climas, fazem um monte de coisa. Então a gente é esse paradoxo de ter muitos poderes e não ter nenhum poder, precisando eternamente de sermos iluminados e transformados de glória em glória pela glória do Eterno. E aí ele se faz carne, habita entre nós cheio de graça e de verdade. Ele não julga como usurpação o ser igual a Deus. E aí ele recebe esse mestre da lei em Israel. E no meio do diálogo ele solta essa sentença. Aqui, é claro, é perpassado pela pena de João. Em verdade, diria os adolescentes, olha, de rocha, na moral, não tem saída, perdeu o Playboy. Só tem um jeito de entrar no reino de Deus. É nascendo da água e do Espírito. Eu acho que os meus irmãos que estão aqui agora comigo compartilhando são até rodados nessa afirmativa de Jesus. Né? A gente já sabe o que é nascer da água, a gente já sabe o que é nascer do Espírito, mas eu queria meditar com você aqui o que seria esse nascer da água e do Espírito. Né? Porque a gente sabe o que é nascer da água e do Espírito. A gente se esquece, uma vez nascidos do Espírito, a gente se esquece que é nascer da água e do Espírito. Porque é um movimento dialético, são dois opostos que aparentemente não se cruzam, mas um não vive sem o outro. Mas a gente comete um crime conversional, um crime a partir do arrependimento, que a gente fica tão nascido no Espírito, a gente fica tão cheio do Espírito, a gente fica tão batizado com o Espírito Santo, que a gente começa a entender, a achar que nascer do Espírito é anular o nascer da água. Então voltemos um pouquinho para aquela situação lá da escola dominical. O que é nascer da água? Todo mundo já pensa logo nos batismos, nos ritos hebraicos que tinham a ver com a água. Mas na verdade, Jesus está falando única e exclusivamente do mesmo Espírito. Gênesis começa com esse ícone maravilhoso de dizer que no princípio havia um caos e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Mas o nascer da água é exatamente essa ontologia, é exatamente essa presciência, é exatamente aquilo que Pedro dá uma outra tradução, ele vai dizer, olha, quando nascemos da água, quando todas as coisas foram criadas, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Cordeiro foi imolado. Nós já nascemos
sob a insígnia da redenção. E aí, deixemos também os logicismos para lá. Ah, então Deus sabia como é pecar, então a gente pode pecar porque Deus era safadinho, ele já sabia, ele já sacrificou. Aí começa calvinistas e arminianos, essas discussões teológicas. Olha, aqui a gente só se interessa em vivenciar o perdão eterno, a insígnia da cruz, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que estava nesse movimento do Espírito se mover sobre a face das águas. Isto é nascer da água. E aí Jesus diz: quem não nascer desse jeito e nem do Espírito, ou seja, quem não nascer dessa água no qual esse Espírito fez todas as coisas subsistirem, né? Nele tudo subsiste, ele preenche todas as coisas, o Senhor Deus, o seu Espírito eterno. E isso a gente vê das nossas compreensões teológicas até na microexistência atômica, né? Você vai vendo que o infinito está no macro. Nós temos aí o universo, porque é o que a gente consegue imaginar que seja o universo. Mas na verdade o infinito vai se estendendo para o macro, mas vai lá para o átomo também. E aí você já tem lá o próton, o nêutron, o fóton, as partículas subatômicas, as partículas subsubatômicas. E você vai vendo que o infinito também está no micro. Porque tudo se move nele, tudo existe nele, e nós nascemos da água nesse sentido, que o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, ainda que se estava falando de uma cosmovisão, de uma cosmologia hebraica, mas para significar isso, que o Espírito Santo fez todas as coisas, de seres humanos a animais, de espírito a matéria, tudo nele subsiste. E aí, é claro, isso não é um convite a um panteísmo. Nele tudo subsiste, para a gente olhar para cada uma das coisas que existem, para cada matéria e para cada célula, para cada elétron, nêutron, fóton, átomo, com essa reverência, com essa adoração, tudo foi criado nele. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus para o sábio. E é claro, a gente já sabe disso tudo, nascemos da água. Também nascemos do Espírito. A metanoia nos entumeceu, a metanoia desceu em nós, a metanoia nos transformou, a mudança de mente, o arrependimento. Graças a Deus, quem realmente anda em comunhão com Cristo Jesus não sabe ver a vida fora dele, porque nasceu no Espírito. Só o Espírito do Senhor pôde fazer Pedro dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E só o Espírito do Senhor faz-nos dizer: Senhor, Senhor, está entre aqueles que estão em Mateus 7, que falam Senhor, Senhor, exatamente por não tê-los no coração. Mas embora a gente diga Senhor, a gente adore ao Senhor, a gente tenha comunhão com o Senhor, nós cometemos essa pequena, mas gritante falha, que é transformar o nascer no Espírito em aniquilação do nascer da água. Crente faz isso com muita frequência, né? Se você for conversar com alguns irmãos e irmãs em Cristo, você vai descobrir como que o fato de algumas pessoas terem nascido no Espírito, sem perceber, elas dizem: essa terra está entregue para destruição. Né? Essas são as frases. A gente começa a desvalorizar a vida, a gente começa a desvalorizar a existência, a gente começa a banalizar a natureza, a nossa relação, mesmo tendo nascido no Espírito, a gente vê a natureza como um meio de se tirar algo. Né? A gente acha assim, a natureza é lugar para eu ganhar dinheiro. Aí você vê pessoas nascidas de novo se transformando em militantes ferrenhos de um liberalismo econômico, porque Deus me fez cabeça e não cauda, eu sou nascido de novo, eu vou carcomer tudo como um Satanás, mas se diz nascido de novo. Né? Tudo é meu, as riquezas das nações. Aí já cria aquela coisa piramidal, as riquezas das nações que pertencem aos espertalhões. Só que quem nasceu da água e do Espírito, e aí temos um outro problema aí no meio da história, é que a narrativa de Gênesis mostra o nascer da água segundo os propósitos de Deus. Mas a Gênesis também vai nos dizer que nós, por motivos que só nos dizem respeito, decidimos desconfiar de Deus. Aí está em lá as várias histórias e tradições, etc. Mas o fato é que aquela história do fruto proibido, o casal desconfiou de Deus.
tinha nada demais daquele fruto proibido, não tinha nenhum problema. Um dia eu tenho certeza disso, de chegar lá e fazer, gente, vamos hoje fazer uma balada de fruto proibido? Porque o fruto que era proibido era vocês desconfiarem de mim. Ah, é porque Deus castigou os seres humanos porque eles queriam conhecer. Isso é uma mentira filosófica. Os seres humanos se castigaram, os seres humanos se jogaram no abismo porque eles queriam conhecer o bem e o mal, sendo que eles já vivenciavam e conheciam o bem. A gente está hoje aqui se matando para poder ver um pedacinho da lua. Em Deus, antes de pecarmos, a gente poderia estar conhecendo muitas outras coisas e até fazendo muitas outras. Mas a gente queria conhecer o bem e o mal, a gente queria fazer silogismo, a gente queria essa coisa grega que nós herdamos. Aí Jesus chega para o Nicodemos, quando ele está dizendo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ele está se referindo exatamente a todos nós que nascemos depois de Adão e Eva, digamos assim, e que já nascemos nessa água contaminada. Porque o planeta virou um inferno, um aquário maldito, podemos dizer, né? Que até o melhor bem que você faz, a sua revelia já está gerando um mal. Todo esse prazer que nós temos de internet, essa alegria de podermos cultuar de longe, ela começou, na verdade, foi com discórdias, contendas, guerras, né? E até nazismos. E aí depois, vamos usar essa coisa militar para a população, mas olha só, até o bem que a gente desfruta veio de um mal, e aqui eu não estou exaltando nenhuma loucura que o ser humano aprontou na história, só estou dizendo que a gente passou a viver num aquário maldito, onde o bem gera o mal e o mal gera o bem. E aí Jesus chega e fala assim, olha, é como se ele estivesse dizendo, vocês vão nascer do Espírito, é verdade. Por isso que o Evangelho não é só essa frase que eu estou te dizendo, tá, Nicodemos? O Evangelho é tudo, é comunhão comigo, é comunhão uns com os outros, é aprendizado o tempo todo. Para alguns vai passar pela leitura das Escrituras, para outros vai passar até pelos estudos das Escrituras, mas tudo deveria acontecer em comunhão comigo, no joelho, na simplicidade, no fechar a porta do teu quarto, falar comigo que eu tenho coisas grandes e firmes para te revelar. Por quê? Porque se a gente fica assim, então já nasci da água e agora sou nascido do Espírito, a gente começa a apodrecer a água que já está contaminada. Que é isso, a gente começa a olhar para a natureza como inimiga, como um lugar a ser explorado, a gente zomba de quem faz as lutas sociais. A gente está no Brasil, né, que eu estou dizendo hoje, aí, que se tornou um Brasil cristão. Brasil cristão, aludindo àquilo que há de mais terrível em determinados setores das religiões islâmicas, né? O que é um Brasil cristão? É um Brasil que nasceu de novo, feito por evangélicos que nasceram de novo, mas que acha sim que mulher tem que apanhar. Nasceu de novo, mas acha que, como disse uma cristã aí na rede social essa semana, eu nasci de novo, eu ando com Deus, mas aquela menina estava gozando há 4 anos aquilo ali. Uma pessoa que se percebe nascida de novo, que carrega a Bíblia debaixo do braço, também se acha na arrogância de dizer isso. Com a minha filha isso não ia acontecer não, porque eu nasci de novo. Ou seja, nasceu de novo e transformou então o nascer na água em podridão, em desprezo, quando Jesus está dizendo simplesmente isso. Olha, não adianta você achar que você nasceu de novo se você está desprezando a água. Porque só nasce do Espírito quem nasceu da água. Só nasce no Espírito quem considera a vida básica, porque a vida básica é as animalidades, as obras sociais. Isso que você acha que é coisa do mundo, é coisa do mundo sim, um mundo que eu amei de tal maneira que eu vim morrer por isso. Mas a gente dicotomiza. Mais do que dicotomizado é o nosso mundo, é a nossa vida, a gente dicotomiza. Eu nasci de novo, então que essa terra se exploda. Eu nasci de novo, então cuidar de animais é frescurite. E é interessante que Jesus... gente, alguém tem que me avisar aí se eu estiver extrapolando, tá? Alguém me dê um sinal aí. Tem 20 minutos. A gente acaba se esquecendo que Jesus, embora ele tenha falado tanto do nascer da água quanto do nascer do Espírito, e ele tenha demonstrado que nascer do Espírito não deveria anular o nascer da água,
ele viveu conforme Deus, né, quando se fez homem, quando se fez seres humanos, ele não julgou como usurpação do ser igual a Deus, exatamente porque ele viveu a vida que ele podia viver como judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, amava crianças, mas aprendeu a não gostar de dinheiro. Como diz uma canção do Maurão da década de 80, alguém velho aí da minha época? Judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro. Isso é nascer da água. Agora, nascer cheio do Espírito Santo a partir de ter uma nacionalidade, de ter uma limitação ministerial, de ter uma profissão, é você considerar também que a gente vive a vida que a gente pode, e a gente pode viver a vida que a gente pode nele, em comunhão com ele. Por isso que, mesmo Jesus vivendo a vida que ele podia, ele não desprezou as prostitutas dos seus dias. Eu tenho falado aí, tenho tido debates virtuais com as pessoas em função desse tema do aborto, né? E o que eu tenho dito, por exemplo, é isso. Olha, nos dias de Jesus, naquele Império Romano, e até entre os judeus não tinham esses romances todos acerca do aborto, ocorreram muitos abortos. Muitos, porque as pessoas vivem como podem. E Jesus, assim como acerca das homossexualidades dos seus dias, conforme o estilo romano de ser gay, naqueles dias, que era ligado às surubas, que era ligado às imoralidades, que ainda não havia a iluminação da psicanálise para entender o que é a sexualidade humana, mesmo assim, Jesus entendendo que nascer da água é viver como a gente pode, ele não fez nenhum pronunciamento acerca disso, ele não fez nenhuma marcha, vamos acabar com essa safadeza romana, na qualidade de filho de Deus, eu não aceito essa pouca vergonha. Jesus não faz isso, porque ele entendia que a gente vive como pode. E aí também havia muitos abortos nos dias de Jesus, ele não faz nenhum pronunciamento acerca disso. Agora ele faz um pronunciamento, porque na terra que amaldiçoa as mulheres, Jesus tem que ir para quem está no poder. Quem está no poder geralmente são homens, velhos, ricos, misóginos, e aí homens e mulheres misóginos. E acerca desses, embora haja muitos provérbios judaicos zombando das mulheres, Jesus acerca delas não fala nada, as abraça, fica em situação vexatória para a boa moral, onde mulheres choram, aparentemente com sensualidade sobre os seus pés, enxugam-nos com seus cabelos, onde uma mulher quer ser apedrejada pela justeza da lei que eles queriam que fosse justa. Jesus fala assim, vai em paz e não peques mais. Onde ele vai anunciar a sua ressurreição às mulheres. Isso tudo é o nascer da água também transformado pelo nascer do Espírito. Ou seja, Jesus não desprezou o nascer da água. Jesus não desprezou a vida como ela é. Pelo contrário, ele a temperou. Ele a acrescentou com o produto da uva e da alegria do Evangelho. E aí ele não faz nenhuma pronúncia, nem acerca de aborto, nem acerca de mulher. Agora, acerca dos homens ele faz. E as pronúncias, os pronunciamentos ficaram registrados, inclusive. Mateus é que dá um pronunciamento que crentes e judeus precisam ouvir. Lá em Mateus 5, né? Ele vai dizer, olha, todo homem que olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ao contrário do Provérbios, né? Como que dizendo, vocês gostam de Salomão? Olhem para mim. Salomão falou que a mulher adúltera, eu só tenho uma coisa a dizer acerca da mulher adúltera. Machoxo olhou para qualquer mulher com a intenção impura. O que é olhar para uma mulher com a intenção impura? É achar que menina de 10 anos que vem sobrevivendo a um estupro desde os 6, estava gozando há 4 anos. Isso é olhar para uma mulher com intenção impura. É olhar assim, ai, mas eu não resisti àquela menina andando com a calcinha parecendo, misericórdia, tem a pombagira. Isso é olhar para uma mulher com intenção impura. Aí Jesus chega e fala assim, olha, no coração já adulterou. Vocês olham para as mulheres assim, como produtos de consumo, e ficam botando a culpa nelas, a culpa é só de vocês. Aí Mateus, ele elenca mais palavras graves, né? Porque Jesus fala assim, tá difícil, meu irmãozinho, tá fraquejando, aí tá muito sensual, arranca o teu olho. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Então para de botar a culpa na mulher. Ele disse isso no contexto da sensualidade masculina. E acobertou totalmente a questão feminina, porque Jesus entendia que nascer do Espírito é jogar luz sobre esse nascer da água que ensinou os homens a botar a culpa de toda a sua taradice nas mulheres.
Jesus fala isso acerca do aborto, ele vai falar do homem. Em outra situação, ele pega uma criança, como esta, que virou notícia no Brasil, e as muitas outras que estão no Brasil grávidas de seus parentes, colocou uma criança no meio e falou assim, qualquer que fizer tropeçar uma pequenininha dessas, melhor lhe fora, vocês que gostam tanto de justiça, de apedrejar a mulher, de ficar protegendo o feto às custas de uma menina de 10 anos, para vocês era melhor que se amarrasse ao pescoço uma pedra de moinho e jogasse nas profundezas do mar para não ter chance nem de boiar. Claro que isso são expressões pungentes, forças de expressões, mas se é para poder deixar muitas meninas nas desgraças, então pegue os machos e faça isso com eles, diria Jesus. São frases comparativas. É isso que é você transformar o nascer do Espírito em luz para trazer a verdade que fala assim, olha, o mal é de vocês, homens. Agora, o que a gente pode fazer no mundo onde a gente vive como a gente pode viver? Essa é a vantagem de nascer de novo. Essa é a vantagem de nascer do Espírito. É dar novos significados a essa água que foi contaminada pelos nossos pecados. E a água aqui, entendo, eu estou falando de existência. Da matéria, do Espírito, das lutas sociais, de você zombar de quem... Olha, aqui vamos uma outra coisa. Jesus, por exemplo, ele viveu como pôde. Ele não era um militante das causas animais, ele não tem nada contra quem seja. Ele comia os peixes do dia que estava ali. Mas hoje, certamente, ele não seria um consumista de sardinha enlatada, por exemplo. Porque nascer do Espírito deveria nos fazer outras leituras acerca do nascer da água. Eu como animais, eu me alimento de animais porque eu preciso sobreviver. Mas isso não deveria anular em mim essa luta contra esse capitalismo selvagem que ganha dinheiro às custas de muitas torturas de animais, porque a minha saúde física e espiritual está atrelada a essa maldade também que fazem a esses seres inocentes diuturnamente. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, bilhões e bilhões de litros de sangue estão sendo tacados no oceano por meras questões de lucro. De acordo com as pesquisas aí até da Universidade de Santa Catarina, cerca de 30% apenas da carne produzida no Brasil é que vai ser consumido, o resto está tudo sendo jogado no mar, no lixo, na natureza, e você fala, não, mas eu nasci de novo, nele eu posso comer todas as coisas, me alimentar de tudo. Mas o alimentar-se de tudo também deveria vir com essa gravidade. Eu estou numa geração que produz para lucrar, não é que produz para se alimentar. Enfim, a gente poderia ficar aqui pensando em muitas situações. Jesus, por exemplo, falou assim, olha, a Eva está aí, de manhã ela está linda e à tarde ela vai para o forno para fazer trigo. Mas isso não quer dizer que ele agora virou um Ricardo Salles, comedor da natureza em nome de Bolsonaro, de Javé, dos cristãos. Porque nascer de novo, e aqui estou trazendo uma mensagem bem in loco, in time, para este momento do Brasil. A gente precisa se posicionar em nome de Jesus acerca dessas coisas e dizer, eu sei que a gente precisa de lucro, eu sei que a gente precisa de um monte de coisa. Agora, Ricardo Salles está naquela água turva de quem ainda não nasceu de novo. Então nós vamos daqui a pouquinho comungar do memorial da carne e do sangue de Jesus, para a gente memorizar e rememorar isso. Nós nascemos de novo, e comer dessa carne e beber desse sangue, simbolicamente, também deveria nos transformar nisso. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e nós temos de nos deixar moer por essa realidade, por essa água que precisa ser transformada a partir do nosso nascimento no Espírito. Eu não sei se você está me entendendo até onde eu estou querendo chegar, mas eu estou te convidando a renovar-se em relação a isso diante de Deus. Dizer, Senhor, eu refaço diante do Senhor essa minha aliança, essa aliança que o Senhor graciosamente nos deu, aliança debaixo do teu sangue. Eu quero ter uma existência que transforme a vida, a matéria, os movimentos sociais, as lutas sociais. Eu quero abraçar aquilo que é possível abraçar. O tempo conforme a estatura do varão perfeito. Então vamos nascer de novo nesse sentido. Senhor, eu quero encarnar o novo nascimento. Eu quero que a minha mudança de mente também tenha essa ousadia de discursar e de encarar fundamentalista frente a frente, porque é disso que o Brasil está precisando.
E aí cada um anda conforme o dom que recebeu. Tem gente que é gracioso. E tem gente que está precisando assumir a ousadia que recebeu do Pai que está no céu, diria Jesus. Porque ele, que viveu como pôde, que abraçou quem pôde, o que foi possível, duas coisas ele fez. Primeiro, ele não andou com conchavo com autoridades fundamentalistas. Você não vai ver Jesus em reuniõezinhas, em jantares, em alianças públicas com escribas e fariseus. E segundo, quando precisou, ele fabricou um azorrague, ficou indignado com aqueles animais sofrendo na porta do templo e derrubou, foi tudo. Sem fazer disso um método de vida. Mas ele viveu como pôde, porque nascer do Espírito é ir transformando o tempo todo o nascer da água. E essa glória, essa alegria, esse privilégio, eu e você recebemos nele. E ele está esperando que a gente dê continuidade a isso no nome eterno dele. Que Deus nos abençoe. Prazer ser ouvido por vocês.